Tá começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimed. Eu sou Maurício Oliveira e eu tô aqui com o Thiago Divando para trazer um assunto novo aqui, ó. Esse assunto é relativamente novo aqui nos nossos podcasts. A gente tem falado coisas paralelas a ele, mas hoje especificamente a gente vai trazer para vocês sobre teste de eficiência. Então, ó, vem com a gente. E aí, Thiago, e aí, Divando, como é que vocês estão? Vamos para mais um? Opa, Maurício, vamos lá, né? Hoje o tema é bom, viu? Vamos lá, Maurício. Vamos lá. Hoje, teste de eficiência, a gente já falou sobre coisas que caminham de forma paralela, mas assim, hoje, interessante, né? Falar sobre os testes de eficiência e a importância dele para os monitoramentos ambientais. Então, antes de falar especificamente sobre o teste em si, né? Sobre essa metodologia, esse método que vocês vão trazer para a gente, é interessante a gente também revisitar o que é um equipamento de abatimento de poluentes. Diga aí, Edivando. Então, Maurício, nós tivemos uma conversa muito boa já com o Vicente. A gente falou sobre tratamento de emissões atmosféricas. Ok. Ele falou muito bem sobre isso lá, mas a gente revisita aqui para quem está no podcast. Quem ainda não viu o podcast, a gente vai subir um cartãozinho para você ir lá. Mas antes, vamos ver aqui. Um sistema de abatimento de poluentes atmosféricos, ele é um filtro. Ele funciona como um filtro, e na verdade existem vários filtros, que servem justamente para que ou ele reaja ou de forma filtrante mesmo, consiga reter aqueles poluentes ali no equipamento antes dele ir para a atmosfera. Porque não faz mais sentido um processo, realizar algum tipo de queima, algum tipo de beneficiamento ali da matéria-prima e lançar direto na atmosfera sem passar por nenhum tipo de tratamento de abatimento. Então esse é um equipamento, pode ser um lavador de gases, como a gente já conversou, pode ser um filtro de mangas, pode ser um precipitador eletrostático, enfim, existem várias formas em que vai se adequar para o teu tipo de processo, a melhor forma que couber. E nós estamos aqui hoje para trazer como é que a gente faz o teste de eficiência desse equipamento. Porque não é só o fato de colocar lá, tirar uma fotografia e dizer, tá ali instalado que a coisa tá legal. É muito importante que a gente analise isso e veja se está eficiente ou não. Então, assim, né, a gente já sabe do nome, né? Mas assim, o teste de eficiência realmente é o procedimento mais indicado para testar essa eficiência realmente do equipamento de abatimento de poluentes? Sim, porque o que é que acontece, né? Quando a gente está falando de emissões atmosféricas e de abatimento de poluentes atmosféricos, nós estamos falando de fluxo gasoso. Então, existe uma particularidade, né, no fluxo gasoso, ou várias particularidades, na verdade, que a gente já comentou num outro podcast também, que é o podcast de amostragem isocinética. Então, dentro do duto ou da chaminé, existem diferentes perfis de velocidade, diferentes perfis de concentração, variação de temperatura, de pressão. E para que a gente faça essa avaliação correta, é preciso que a gente entenda isso muito bem, que a gente caracterize, que a gente faça uma espécie de raio-x do que está entrando nesse equipamento e do que está saindo desse equipamento. E não só necessariamente a concentração. Tá entrando 100 de particulado, tá saindo 10. Opa, tá eficiente. Sim, mas e que temperatura? Que pressão? Que velocidade? Será se isso está superlotando, sobrecarregando o meu equipamento? Será se está bem dimensionado? Então, o teste de eficiência, ele serve exclusivamente para isso e, sem dúvida nenhuma, é um procedimento mais indicado para a gente avaliar isso. Que coisa boa. E em que momento, Thiago, a gente tem que fazer esse teste de eficiência? Olha, Maurício, são dois momentos muito interessantes que eu acho que deve ser feito esse tipo de teste. É quando a gente ainda está em instalação, quer dizer, a gente está em análise para saber se e qual tipo de equipamento a gente deve inserir nesse tipo de emissão. Então a gente faz um monitoramento antes, né? Instala o equipamento e faz o teste de eficiência. Normalmente é feito com duas equipes simultaneamente, né? Uma antes e outra depois do processo. E aí a gente tem
esse teste de eficiência, né? Faz-se por isso. Um outro momento, Maurício, que é interessante é para saber a respeito do seu equipamento, se ele está realmente funcionando da forma com que o construtor vendeu, né? Sim. Porque normalmente isso já é vendido para as grandes indústrias com uma porcentagem de eficiência. Ele estuda o seu processo e diz, ó, tá saindo 100, por exemplo, de emissões, e eu vou, instalando meu equipamento, diminuir para 10. Tá. E aí é instalado esse equipamento, mas não é só pelo fato que, como o Divano falou, que saiu 100, era 100 e caiu para 10, e com o equipamento instalado. A gente tem que fazer essa medição para saber realmente se esse equipamento está funcionando da melhor forma. Ô, Tiago, existe um conflito de interesses na melhor sentido da palavra aí, entre quem vende o equipamento e o cliente, a indústria que está usando. Porque o que é que acontece? É feito um estudo prévio, né? E como o Tiago bem falou, tá emitindo 100 aí. Não, vai ter 90% de eficiência, vai sair 10. Só que quando o cara instala o equipamento, emite 30, não emite mais 10. Aí o cara, pô, você não disse que era 90, ficou 70% de eficiência agora. E como há uma dinâmica muito grande no processo, quem vendeu o equipamento pode dizer, não, cara, você está fazendo mau uso, não era assim, você aumentou o teu processo, olha, isso aqui não era do jeito que a gente projetou. Enfim, e fica esse disse-me-disse, que na verdade a prova dos 9 só acontece quando a gente faz o teste de eficiência. Opa, peraí, vamos aqui fazer o teste de eficiência, e aqui a gente vai dizer realmente qual é a eficiência do equipamento. O fato do Tiago bem falou em que momento faz, a gente pode fazer antes para instalar o equipamento, e quando instala a gente faz antes e depois. A gente também pode fazer em cenários diferentes, né? Porque o cliente ele pode dizer, não, beleza, em um tipo de cenário, né, com o meu processo operando com determinado combustível ou de determinada forma, ele pode ter tantos por cento de eficiência. E operando de outra forma, pode diminuir ou aumentar aquela eficiência, né? Um grande indicador é, por exemplo, o diâmetro da partícula. Se o processo operar de uma forma que gere partículas de maior diâmetro, né, pode ter um tipo de eficiência. Se aquelas partículas forem ficando mais finas em uma outra condição de operação, aquele equipamento pode não estar tão projetado para aquele diâmetro de partículas, e aquilo pode passar e parece que a eficiência diminuiu, e de fato diminuiu porque não foi projetado para aquilo. Então quer dizer que se eu tivesse, né, numa indústria, dois equipamentos funcionando, dois processos funcionando de maneira diferente, e dois equipamentos de abatimento de poluentes iguais, eu poderia ter resultados diferentes e testes diferentes por causa do processo também ser diferente. Exatamente. Isso é possível de acontecer. Já aconteceu num cliente nosso que, inclusive, eu fui visitar. Ele falou exatamente isso. Não, eu já instalei o filtro e o fabricante disse que a eficiência é de 90%. E eu tô garantido. Sei. Sim, mas realizou o monitoramento? Não. Não, aí tem que realizar o monitoramento para saber se realmente foi eficiente. E fez o monitoramento antes da instalação? Não. Isso aí fica pior ainda. Então, vamos fazer um monitoramento antes e depois do seu equipamento, para a gente saber a quantidade de material que está entrando no seu equipamento filtrante e o que está saindo. E aí a gente vai fazer esse cálculo, que é o teste de eficiência. Há um perigo muito grande, principalmente nos pequenos empreendimentos, né? Quem é maior acaba tomando esse cuidado. Mas de olhar, o Vicente já trouxe aqui também, mas assim, olhar um equipamento que deu certo no vizinho, e diminuiu as emissões, ele coloca aqui no meu, copia e cola. E quando você copia e cola, você traz mais um problema para dentro do teu processo, porque não foi projetado para você, não foi dimensionado, né, para o teu processo, e você acaba tendo outros problemas. Porque um equipamento de abatimento de poluentes mal dimensionado, né, ou ele vai trazer mais problemas para o teu processo, porque de repente é aquilo que deveria ter um fluxo para sair ali, e ele vai fazer com que aquilo superlote o teu processo, né, ou ele vai trazer mais problemas também para o ambiente, para a chaminé. Como é que um processo de abatimento pode trazer problemas para o ambiente, para a chaminé? Existe um mau uso de alguns lavadores de gases que praticamente destroem as características do fluxo gasoso.
Ao invés de você ficar com aquela condição de dispersão, Sim. de material... Realmente acompanhar o fluxo. Acaba virando aquela lama dentro da chaminé que corrói tudo, que impregna nas paredes da chaminé e que não tem condição de fazer amostragem isocinética, nem de dispersar nada. Você fica um canal praticamente de lama dentro da tua indústria. Perfeito. E trazendo problemas para ali. Então, se você mal dimensiona isso é um problema. Então, não só o equipamento adequado para aquele processo, a gente também tem que fazer o teste para que a gente entenda se aquele equipamento que a gente agora julgou adequado depois de uma série de estudos, realmente está funcionando como deve. Exatamente. E assim, depois que a gente faz o teste de eficiência, né? Aí não é um tribunal de júri, né? Porque diz assim, não está funcionando não, devolve meu dinheiro, enfim. Tem questões contratuais também nisso aí. Mas que decisão eu tomo, né? Será que eu preciso reformar o equipamento para uma outra condição? Será que eu preciso substituir por outro tipo de equipamento? Ou mantenho, ou não, realmente, era 10, deu 30, mas porque também o processo de 100 foi para 300, proporcionalmente também, ele manteve a eficiência de 90%. Então é uma questão, uma condição do meu processo que eu preciso resolver. Então essas coisas servem como todo tipo de monitoramento para que se tome decisão lá na frente para a melhoria do processo. O Thiago comentou sobre, né, o momento de fazer o teste de eficiência, que as duas equipes vão ao mesmo tempo. Né? Então, minha gente, eu fico imaginando... No mínimo duas, viu? No mínimo duas, né? Eu fico imaginando como é que seria a logística, né? E os próprios equipamentos para medir a eficiência do equipamento de abatimento de poluentes. Então, assim, Thiago, como é que funciona a logística desse teste? A logística assim, como a gente já está acostumado a fazer, para a gente estar no natural, né? Mas quem vê de fora realmente é uma logística bem complexa e complicada, porque tem que ter o ajuste do processo, tem que ter o ajuste com o cliente, tem que ter o ajuste com os funcionários. Perfeito. E tem que ter o ajuste da equipe. Então, tem que ter... Na verdade, a gente tem sempre, quando faz o teste de eficiência, a gente leva normalmente 2 equipes e uma pessoa para ficar no painel para fazer a troca de informações entre a equipe que está fazendo as coletas e a equipe de processo. Okay. E aí essa pessoa fica como um coordenador ali de campo para estar orientando e saber como é que está funcionando o processo. A última experiência que a gente teve com essa parte de teste de eficiência, inclusive eu e Divana, a gente participou ativamente do processo, a gente realizou, na verdade, com 3 equipes. Ele tinha um equipamento de abatimento de poluentes, a gente fez uma equipe antes, uma equipe depois, e ele tinha uma chaminé depois do equipamento. Sim. A gente fez com a 3ª equipe lá. E as 3 equipes coordenadas, né? E equipamentos ligados ao mesmo tempo, inicia a coleta ao mesmo tempo e toca os monitoramentos para fazer com que esse teste de eficiência seja mais fiel possível ao cenário do fluxo. Realmente é uma logística bem complicada, né? Mas como a gente já está meio que acostumado a fazer, para a gente ficar tranquilo. Mas no caso, a gente estava em 8 pessoas, 3 equipamentos, 4 carros, todo mundo focado nesse projeto, né, para identificar qual era realmente o problema do cliente. E a gente foi na pior fase, né, que foi a fase de não sabia nem o que estava acontecendo. Tá. Foi lá, realizou os monitoramentos e na segunda fase o cliente fez um ajuste no equipamento, né, lógico. Ele ajustou das formas que a gente orientou. Depois do ajuste, a gente foi fazer o monitoramento de novo. Aí já é um monitoramento mais tranquilo, um monitoramento que já estava com o ajuste pronto, e a gente já sabia mais ou menos como era que estava se comportando o fluxo. Mas é bem interessante isso de montar essa logística, montar essa equipe, porque imagina, 8 pessoas em altura, sim, com equipamentos caros, né? Sim. Equipamentos pesados, mas que tá todo mundo ali orquestrado para dar o mesmo resultado. Fazer tudo ao mesmo tempo e etc, etc. O grande X da questão aí é que isso tem que acontecer de forma sincronizada. Isso. Né? Porque eu não posso, uma equipe começou, depois a outra começa. Não, tem que começar a fazer ao mesmo tempo que a gente precisa ter a informação do que está acontecendo ali naquele momento. E o fato também de 2 ou 3 ou 4 equipes até,
é porque na entrada, às vezes, dependendo do tamanho do equipamento e como ele foi dimensionado, Sim. você tem mais de uma entrada ou mais de uma saída. Ou seja, existem dois dutos que trazem para o equipamento. Para o equipamento fazer a filtragem. Para a filtragem, depois ele sai por duas saídas, né? Então, eu não posso fazer uma eficiência de um lado do equipamento, depois do outro lado do lado do equipamento. Tem que ter 4 equipes ali. Ou, nesse caso também, nós tínhamos 2 entradas e uma saída também. Então, a gente foi com 2 equipes na entrada também e uma equipe na saída para fazer isso de forma sincronizada, né? Essa figura, Tiago, do coordenador é extremamente importante, né? Porque essa sincronia com o processo também, né? Não adianta as equipes estarem sincronizadas lá no equipamento e o processo tá desincronizado com as equipes. Então fica um coordenador ali avaliando isso. Outra coisa também muito importante é a quantidade de equipamentos que a gente leva para repor alguma coisa que possa dar problema. Como assim, Edivando? Vocês precisam levar os equipamentos para fazer as aferições. E aí, como é que é? Então, aí o que é que acontece? Deixa eu te falar. Na chaminé, a gente tem o fluxo gasoso bem que conhecido. Porque depois que ele passou pelo tratamento, vai ser lançado na atmosfera, é como se fosse um fluxo limpo. Ok. Né? Ali tá seco, tá sem tanto particulado, tá tudo bem, tudo bem previsível, assim, o que a gente vai encontrar lá, a pressão. Só que antes do equipamento, cada processo é um mundo diferente. Então ali pode ter muito material particulado, naturalmente tem muita umidade, uma pressão muito alta. Então, por exemplo, a gente utiliza um filtro no equipamento para fazer material particulado, que esse filtro, dependendo da quantidade de particulado que tem no processo, ele satura rápido. Então eu tenho que parar a coleta, todo mundo, no equipamento que saturou, a gente para todo mundo para trocar o filtro que saturou. Outra coisa é a umidade também. Você tem tanta umidade que a amostra ela esgota. Então a gente precisa trocar também essa amostra para que isso aconteça. Uma outra coisa também, às vezes os leitores, né? Os leitores que nós temos de manômetro, por exemplo, não estão no range da condição do processo, porque é uma pressão muito alta. Então a gente tem que andar com outro tipo de manômetro. Nesse caso aí, o nosso exemplo, o nosso equipamento ele mede em milímetros de água. Então a gente teve que andar com milímetros de mercúrio, um manômetro de mercúrio, porque é mais pesado e ele tem um range numa condição de pressões mais altas. Ok. Então, essas coisas não tem como você estar com 4 equipes no campo e aí deu um problema lá na pressão e se você não tiver com equipamento lá em campo, você não consegue executar. A gente falou muito dos processos, assim, mas quais seriam, na sua maioria, os processos que precisariam os testes de eficiência para testar os seus equipamentos? Quais são os principais processos industriais? O processo siderúrgico, ele necessita muito desse tipo de avaliação por 2 grandes motivos, né? Primeiro que o que está acontecendo ali nos equipamentos é a matéria-prima, é o aço. Então é o em alta sinter, é o coque. A complexidade é relativamente grande. Então, se aquilo vai para a atmosfera, de repente, é de fato matéria-prima que está sendo perdida, né? E também pelo risco, obviamente, que existe, que esses processos são preocupados com a contaminação do ambiente. Então, são níveis bem restritivos, a legislação ela é muito rigorosa. E imagine, você atender um padrão numa coisa que é pequena, talvez está mais fácil ali, tá na sua alçada, mas num processo maior, você precisa tomar esses cuidados. Então, mas eu falo de siderúrgico, processo de cimento também. Geralmente, os processos que tem envolvido ali no abatimento do poluente, algo que é matéria-prima processo, que vai trazer algum tipo de prejuízo também, um risco alto ao ambiente, a turma se preocupa com isso. Então, isso quer dizer que a gente pode afirmar que o teste de eficiência também é um fator de economia para as indústrias? Ou não, Edivando? Como é que você vê isso? Total. Quando a indústria ela vai se inclina para fazer o teste de eficiência e naturalmente aquilo se desdobra numa reforma ou numa alteração do processo dela, essas 2 coisas sempre andam pesadas na balança, que é que tipo de economia, que tipo de ganho econômico financeiro isso vai dar para o meu processo e que tipo de ganho ambiental também isso vai trazer para a gente.
Então, isso é muito bem visto, porque se não tiver subsídio de nenhum desses dois lados, ou muito mais de um e muito menos do outro, aí a coisa não anda. Vocês têm aí, né, 12 anos, né, de estrada e eu acredito que vocês conseguiriam contribuir através do teste de eficiência para o processo em si, mas assim como porque é engraçado, né, minha gente? A gente tá falando do teste de eficiência que é um item para a gente testar um equipamento que já está ajudando o próprio processo industrial, né? Então, assim, a gente tá cada vez mais afunilando, né, os nossos assuntos e a nossa prestação de serviço como um todo, né? Para que a gente mantenha aquela grade da qualidade que a gente fala bastante aqui, né? Para que a gente consiga realmente ter, entregar ou proporcionar o máximo de informação até o gestor ambiental Isso. para que o gestor ambiental tome suas decisões. Seja ele de fazer uma reforma, de fazer uma alteração, quem sabe um pouco mais simples ou mais complexa nos equipamentos. Mas aí, assim, com base na experiência de vocês, quais são as contribuições que, de repente, pessoas que já realmente têm estrada como vocês conseguiriam trazer para o gestor ambiental, para o processo ou para o próprio equipamento de abatimento de poluentes? Maurício, eu acredito que é o seguinte, esse tipo de monitoramento, esse tipo de serviço, ele impreterivelmente deve ser realizado por quem tem experiência, ou supervisionado por quem tem experiência. Ok. Porque você abrir o duto lá é tipo um presente do Papai Noel. Você pode não saber o que tem lá dentro, entendeu? Então, vai fazer muita diferença pessoas experientes na equipe para lidar com os imprevistos que o teste vai trazer ali para a gente. Então, a contribuição maior de uma equipe experiente é essa, é conseguir apresentar soluções para aqueles imprevistos que naturalmente vão acontecer num teste de eficiência. Você diz, pô, Ivano, mas é tão diferente assim de uma amostragem chaminé? É, de fato, muito diferente. Porque justamente por conta dessas condições antes do equipamento, que elas são muito adversas e que muitas vezes o equipamento e as pessoas também não estão tão preparadas para aquilo. Eu estou falando isso, não foi de teoria, foi de quebrada de cara. Sim. Que eu já dei, que eu já fui lá fazer o teste de eficiência, quando abri o duto, não estava com o equipamento adequado, tive que retornar, trazer mais equipamento, modificar alguma coisa para poder concluir o serviço no outro momento. Então, tem um amigo meu que ele fala o seguinte, Edivando, eu só compro carro usado. Aí beleza, aí ele disse, e que o cara me disse que já fez um monte de reforma nele. Eu disse, como assim? Ele disse, bicho, quando eu chego no carro, que é usado, ele diz, bicho, já reformei o motor, já troquei amortecedor, a bateria acabei de trocar, tal, diga, é esse que eu quero. Porque é aquele cara que já tá cheio de cicatriz, o carro já tá cheio de problema, mas que já foi resolvido. Mesma coisa é uma equipe de campo experiente, um equipamento também que já passou por poucas e boas e que a turma já sabe como lidar com isso. Muito bem. Esses monitoramentos, as condições são tão adversas que a gente tem que levar tipo um equipamento extra. Parte do equipamento a gente tem que levar extra porque possivelmente possa acontecer alguma coisa, entendeu? E a gente já vai preparado para isso. Nesse caso, desse cliente que a gente está conversando aqui, e a gente já tinha 2 bombas reservas, quer dizer, eram 3 ou 4 equipamentos, mais 2 bombas reservas, porque se acontecesse alguma coisa a gente já trocava ali de imediato. Então é importante também que o gestor ambiental ou a pessoa do processo observe isso, né? Se a empresa que vai prestar esse tipo de serviço tem essa capilaridade, tem essa condição de estar ali trocando rapidamente de equipamento, porque às vezes ele faz com que a condição do processo seja única. E naquele tempo, por exemplo, a gente foi e ele disse, eu só tenho uma semana para fazer esse monitoramento porque é a semana que eu consigo deixar meu processo do jeito que eu quero. E aí a gente foi lá e realizou os monitoramentos naquela semana da forma que ele queria. Como é que a legislação entende a questão dos testes de eficiência? Porque eu imagino que
que a gente tem a nossa balança lá, né, do açougue que a gente compra a nossa carne, né? E aí eu sei que a balança tá aferida, que tá realmente ali aquele tanto de carne que eu tô comprando, que eu tô, né, gastando meu dinheiro. Então eu sei que se tiver o cadeadinho, né, aquela questão, o selinho do Inmetro, aquela coisa toda, eu sei que eu posso confiar naquela balança, por exemplo. Como é que o gestor vê essa questão relacionada à legislação? Existe uma legislação específica para o teste de eficiência, para se garantir a eficiência do equipamento ou não? Ainda está muito incipiente? Como é que vocês estão vendo isso aí? Maurício, infelizmente a legislação brasileira ela não trata das eficiências dos equipamentos de abatimento de poluentes. Né? Eu acredito que seria muito inteligente, do ponto de vista da lei, ver isso, porque assim, a legislação de emissões atmosféricas, ela leva em consideração uma série de coisas, né? E dentre elas a capacidade que aqueles processos têm de abater aqueles poluentes. Perfeito. Não necessariamente a emissão está avaliando ainda o efeito daquilo no ambiente. O que avalia o efeito no ambiente é a legislação do ambiente, de qualidade do ambiente. Ali eu estou trabalhando assim, o processo de açúcar e álcool, a gente vai estabelecer aqui o limite de 100, porque é uma meta que a turma pode chegar e daqui a 2 anos, 4 anos vai baixando. Ok. Mas deixa muito a critério, tudo bem, da indústria de escolher o tipo, como é que ela quer abater aquele poluente. Se mudando alguma coisa no processo, botando um equipamento de abatimento de poluentes, ou não. Mas eu acredito que uma vez o equipamento sendo instalado, é muito importante e inteligente que a gente faça a eficiência desse equipamento, porque senão nós vamos ou estar com uma coisa de uma forma redundante que não está servindo para nada, pode até estar piorando, como a gente avaliou, e a gente não está conseguindo enxergar o problema. Então é muito mais algo que parte do processo mesmo, do cliente, em saber se aquele investimento que ele fez, ou que ele está querendo fazer, vai trazer resultado, do que da própria lei. Então vamos, como sempre, em todo podcast eu falo isso, em todo podcast a gente precisa ressaltar isso, que a gente tem muitos gestores ambientais nos assistindo, acompanhando o nosso conteúdo, e na opinião de vocês, assim, em que momento é o start do gestor ambiental dizer, eita, opa, peraí, preciso fazer meu teste de eficiência. Porque assim, quando está na lei é mais fácil, né? Quando as coisas são compulsórias, para o gestor ambiental, opa, ele já está aqui, de repente já veio nos condicionantes, ele já vai tratar. Mas e a questão do teste de eficiência? Em que momento o gestor ambiental pode se atentar para dizer assim, opa, esse é o momento, essa é a periodicidade, uma dica aí que vocês teriam para diretamente o gestor ambiental? Eu acho que para o gestor ambiental é mais claro para ele quando se é feito um monitoramento na chaminé, na fonte. E aí, se ele tem um equipamento que faz esse filtro, esse abatimento do poluente, ele vai começar a ver que o equipamento vai ficando ineficiente, né? E aí... Por qualquer motivo, né, Thiago? Por qualquer motivo. E aí, um estudo prévio e rápido, né? E mais em conta seria o estudo do teste de eficiência. Vamos fazer logo um teste de eficiência para saber como é que está essa quantidade de poluentes que está entrando no equipamento e a que está saindo. Vamos fazer logo esse estudo para identificar, porque é um estudo mais em conta, vamos assim dizer, antes de mexer no próprio equipamento. Porque imagina, Maurício, que esses equipamentos são enormes. Sim, caros, devem ser, muito claro, caros, muito caros. E a manutenção deles também é muito cara. E se você tem um estudo prévio de como é que está essa carga de poluente que está entrando no equipamento, é melhor porque você faz aquele raio-x que a gente já explicou. Você faz o raio-x do fluxo e identifica realmente o que é que está entrando no equipamento e realmente o que é que está saindo, porque pode ser que não seja um ajuste no equipamento de abatimento, mas um ajuste no processo. Fantástico. Um pouco antes, entendeu? Entendi. Só para a gente realinhar aí para o gestão ambiental. Agora, tem um outro personagem aí que a gente pode falar aqui, que é o engenheiro de processo, né?
Porque o engenheiro de processo, ele está preocupado com o processo. Tá. Como melhorar o processo? Como melhorar otimizar. o processo, como colocar... A turma da engenharia mesmo. Fazer com que esse processo seja mais eficiente. Alguns tipos de lavadores usam substâncias para minimizar Tá. e abater esses poluentes. Para entrar em reação e Exatamente. Aí filtrar melhor. Isso. E aí essas substâncias podem ser alteradas, porque hoje em dia, enfim, a gente tem informação aí, pode estar usando um equipamento, um tipo de substância aqui, outra ali, para ir fazendo esses testes. Então tem que ter um estudo preliminar, que seria o estudo realmente na chaminé, mas se a gente conseguir fazer o teste de eficiência daquela substância, aí seria o ideal, porque é esse negócio. A gente tem uma leitura de fluxo muito boa na entrada, uma leitura de fluxo muito boa na saída. E alterando, vou colocar outro produto para tentar ver qual o mais eficiente aqui para mim e o mais econômico. Claro. Que hoje em dia é o que a gente está olhando muito para isso, né? E nessas mudanças, às vezes o nosso monitoramento, assim, falando em valores, acaba sendo irrisório com relação à economia que ele pode ter só nessa mudança de produto ou de processo, entendeu? É um valor de um exame de sangue baratinho que de repente pode evitar uma cirurgia, pode evitar com certeza. Tem esses equipamentos, eles naturalmente passam por manutenções. Preventivas normalmente, anuais, periódicas. Exatamente, paradas, né? Então é muito importante também, após essas manutenções, dentro de uma realidade e de uma viabilidade do processo, realizar o teste de eficiência. Porque só olhar para o resultado que está sendo emitido pode não trazer uma resposta do que ele está conseguindo reter ali. Porque, como a gente já bem falou aqui, o processo ele pode mudar, né? Por algum motivo ou por outro. Está olhando só para o resultado que está sendo emitido e não está sabendo o que está acontecendo ali dentro, mesmo depois de dada toda a manutenção e toda a reforma e limpeza do equipamento. Então, são alguns pontos, gente, que o gestor precisa avaliar. Pô, o meu indicador ambiental de emissão está começando a dar problema, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Será que é o meu processo? Será que é o meu equipamento? Vou fazer o teste de eficiência para saber. Sim. Pô, estou dando manutenção nesse equipamento. Deixa eu rodar aqui um teste de eficiência para saber ele na condição 0 bala, como é que ele está funcionando em relação ao abatimento. Rapaz, vocês estão aí no nosso YouTube, vocês estão aí no Spotify, uma aula sobre teste de eficiência, a primeira vez que esse assunto aparece aqui forte desse jeito, né, num podcast específico. Eu acredito muito que a gente vai falar muito ainda sobre teste de eficiência, até porque, como administrador que eu vivo dizendo aqui, né, eu gosto muito de ver os números. Gosto muito de pensar ali como o gestor ambiental pode melhorar ali a situação dele, porque eu sei que tem muitos stakeholders, né? A diretoria pressionando em cima de custos, de ajustes e etc, etc. E aí, claro, o teste de eficiência entra aí como um serviço da Ambimed, né? Que pode ajudar bastante os gestores ambientais. Fala um pouquinho mais do teste de eficiência dentro da Ambimed. Como é? Já tem uma equipe preparada? Como é que vocês estão organizando esse serviço dentro da Ambimed? Esse serviço ele não é um serviço que acontece rotineiramente, né? Mas eu posso ter medo de errar que os projetos grandes que a gente já absorveu fez com que criássemos internamente um procedimento para fazer teste de eficiência. Então, hoje, quando nós somos solicitados para fazer o teste, nós já temos os técnicos específicos, inclusive técnicos que já participaram de outros testes de eficiência. Exatamente. E nós já temos as adaptações ao equipamento também específicas, que a gente já sabe que vão atenuar e lidar com aqueles imprevistos que a gente vai encontrar lá no campo. Então, hoje existe uma forma diferente de ir realizar o serviço na amostragem, no campo, e que a gente já tem isso preparado hoje, tanto do ponto de vista de capital humano, técnico, como de equipamento. Que joia, que joia. E para contratar, e se o gestor aí está precisando, faz o quê? Olha, ele pode mandar um e-mail, né, para suporte@ambimet.com.br e a gente vai ser privilegiado, né, de atendê-los. E a gente tem
grande apreço por isso, né? Quando vem um desafio, a gente gosta muito de enfrentar, porque faz parte do nosso DNA. Isso. Ô Maurício, é muito importante, Tiago, você falou do e-mail para, enfim, o gestor querer contratar, trocar informação com a gente. Existe um trabalho muito grande de planejamento que ele é realizado antes do teste de eficiência, que é o trabalho de planejamento. Porque muitas vezes o duto, antes do equipamento, não tem as condições de amostragem. Então, nós também, a Ambimet, ela acompanha o cliente na orientação da instalação desses pontos de amostragem, dessa estrutura. Isso seria, em tese, um outro serviço, mas que a gente entende que vai tudo dentro de um pacote só. Então, o cliente fecha, ele tem todo o acompanhamento, desde a orientação da instalação dos pontos de amostragem e da estrutura de amostragem, que isso influencia demais no teste, até a execução e a entrega dos resultados e o acompanhamento para as decisões que ele vai tomar com isso. Anotou aí? Gestão ambiental, esse recado é para você. Anotou tudo direitinho? Teste de eficiência, aparecendo aqui forte nos nossos assuntos aqui do canal da Ambimet. E aproveita que você está aí, tasca o peteleco daquele like, deixa aqui os seus comentários e se inscreva no nosso canal, claro, para dar aquela força, para que a gente continue trazendo informação, e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver alguma atualização aqui, hein? Meninos, considerações finais? Valeu, Maurício. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Tiago. A gente está aqui falando sobre esse assunto importantíssimo. Estamos à disposição. Valeu, Maurício. Valeu, Edivando. Vamos para a próxima. É isso aí, pessoal. Ó, continua acompanhando e vem com a gente.